Seja muito bem-vindo ao canal Pensamentos Relevantes. Hoje, quero te convidar a uma jornada profunda, transformadora e essencial para a vida cristã: a renovação da mente. Esse é um dos princípios mais poderosos que encontramos nas Escrituras e talvez um dos mais negligenciados. Vivemos em um mundo que constantemente tenta moldar nossa forma de pensar, sentir e agir. Somos bombardeados por informações, opiniões, padrões e valores que, muitas vezes, estão em desacordo com aquilo que Deus deseja para nós. E é exatamente por isso que precisamos entender, com profundidade, o que significa renovar a mente e como isso pode mudar completamente a nossa vida. A Bíblia nos ensina que a verdadeira transformação começa de dentro para fora. Não adianta tentar mudar apenas o comportamento externo se o coração e a mente continuam presos a velhos padrões. Em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo nos exorta a não nos conformarmos com este século, mas a sermos transformados pela renovação do entendimento, para discernirmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa passagem é um divisor de águas. Ela nos mostra que a transformação que Deus deseja realizar em nós não é superficial, mas profunda, radical, abrangente. Não se trata apenas de mudar hábitos, mas de mudar a forma como pensamos, como enxergamos a vida, como interpretamos a realidade. A mente, na perspectiva bíblica, é o centro das nossas decisões, da nossa fé, da nossa identidade. É nela que se travam as maiores batalhas espirituais. É ali que o inimigo tenta lançar mentiras, acusações e enganos. E é ali também que o Espírito Santo deseja plantar a verdade, a esperança, a fé e a paz. Provérbios nos lembra que, como alguém pensa em seu coração, assim ele é. Isso significa que aquilo que alimenta nossa imaginação, nossos raciocínios e nossos diálogos internos vai, pouco a pouco, moldando quem nos tornamos. Se pensamos com fé, vivemos com esperança. Se pensamos com medo, vivemos em paralisia. Se pensamos com gratidão, vivemos com contentamento. Mas se alimentamos a mente com ressentimento, orgulho ou incredulidade, colhemos frutos amargos. Vivemos em uma era de sobrecarga mental. Somos expostos a milhares de estímulos todos os dias. Redes sociais, notícias, entretenimento, opiniões. Tudo isso molda de forma sutil ou explícita a maneira como pensamos. E, muitas vezes, sem perceber, começamos a nos conformar com o mundo. Começamos a aceitar como normais pensamentos que, na verdade, estão em desacordo com a vontade de Deus. Aceitamos o medo como parte inevitável da vida. Aceitamos a ansiedade como crônica e inescapável. Aceitamos a comparação como natural. Mas Paulo nos diz: não se conformem. Isso significa que precisamos estar atentos, vigilantes, intencionais. A conformidade é passiva. A renovação é ativa. Ela exige esforço, decisão, perseverança. A renovação da mente é, portanto, um processo de substituição. Trocamos mentiras por verdades, medo por fé, culpa por graça, desespero por esperança. Mas esse processo não acontece automaticamente. Ele exige intencionalidade, disciplina e perseverança. Vivemos em uma cultura que valoriza o imediatismo, o prazer instantâneo, a superficialidade. Mas a renovação da mente é um caminho de profundidade, de constância, de entrega diária. É como um agricultor que todos os dias cuida da terra, planta, rega, remove as ervas daninhas, até que, no tempo certo, a colheita venha. Antes de avançar para os passos práticos, precisamos entender mais profundamente o que a Bíblia quer dizer com mente. No Antigo Testamento, termos como coração e alma muitas vezes englobam a ideia de mente, o centro do ser, onde pensamos, desejamos e decidimos. No Novo Testamento, a palavra grega nous aponta para a faculdade de pensar, julgar, discernir. E quando a Bíblia fala de metanoia, traduzida como arrependimento, fala literalmente de mudança de mente.
uma reorientação radical do entendimento que nos conduz a uma nova direção de vida. Perceba que arrepender-se não é apenas sentir remorso, é pensar diferente, é adotar a perspectiva de Deus, sobre nós, sobre o mundo e sobre o pecado. Quando Cristo nos chama ao arrependimento, Ele nos convida a um novo modo de ver, sentir e viver. É por isso que a renovação da mente é indissociável da santificação. Somos chamados a despir o velho homem, com seus pensamentos e desejos, e a nos revestir do novo, criado segundo Deus, em justiça e santidade da verdade. Essa linguagem de despir e revestir sugere hábitos, escolhas e ritmos. Ninguém veste uma roupa por acidente. É um ato intencional. Da mesma forma, ninguém reveste a mente com a verdade sem intenção. É uma prática diária. Tirar os pensamentos velhos, colocar os pensamentos novos, remover narrativas quebradas, vestir narrativas redimidas. Mas por que isso é tão difícil? Porque nossas mentes foram treinadas. Por anos cultivamos padrões de pensamento, alguns conscientes, outros inconscientes. Alguns foram ensinados pela família, outros pela cultura, outros por traumas e feridas. A mente forma trilhas, caminhos, atalhos. Quando repetimos um pensamento muitas vezes, ele se torna a via mais rápida. Renovar a mente é, pela graça e poder do Espírito, abrir novas trilhas e abandonar os antigos atalhos. Isso explica por que muitas lutas espirituais parecem repetitivas. Preocupação recorrente, culpa recorrente, comparações recorrentes. Não significa que você é fraco ou que Deus se esqueceu de você. Significa que sua mente está acostumada a percorrer determinados caminhos. E agora, em Cristo, você está aprendendo a andar por caminhos novos. Por isso a Bíblia insiste, pensai nas coisas do alto. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Tudo que é verdadeiro, justo, puro, amável e de boa fama, nisso pensai. Perceba a ênfase. Pensar é um verbo espiritual. Meditar é um verbo espiritual. Lembrar é um verbo espiritual. O campo de batalha é o pensamento que você alimenta. Então, como renovamos a mente na prática? A primeira ferramenta que Deus nos dá é a sua palavra. A Escritura é o padrão pelo qual testamos cada pensamento. Ela nos revela quem Deus é, quem nós somos nele e como devemos viver. Deus disse a Josué para não se apartar da lei, mas meditar nela dia e noite, para agir conforme tudo que nela está escrito. Meditar não é apenas ler, é ruminar, mastigar, deixar a palavra descer do intelecto para o coração, do coração para a vontade, da vontade para a ação. É como semear. A semente parece pequena, mas quando encontra um solo bom, cresce, cria raízes, frutifica. A segunda química é a oração. A oração é o lugar onde a mente se aquieta e o coração se alinha com o céu. É na oração que derramamos nossas angústias, nossos medos, nossas dúvidas. E é também na oração que ouvimos a voz de Deus, que recebemos direção, consolo e força. A Bíblia nos ensina que quando apresentamos nossas petições com agradecimento, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda nossos corações e nossas mentes em Cristo. Essa paz não depende das circunstâncias. Ela nasce de uma mente que confia, que descansa, que se ancora na fidelidade do Senhor. A terceira chave é a vigilância. Precisamos observar nossos pensamentos. Nem todo pensamento que atravessa a mente merece hospedagem. Alguns são intrusos que querem roubar a paz, corromper a fé, distorcer a percepção. O apóstolo nos ensina a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa examinar, questionar, confrontar. Pergunte-se, esse pensamento é verdadeiro? Ele se alinha com a palavra? Ele me aproxima de Deus e do próximo? Ele produz fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? Se não, ele não deve permanecer. Mas ainda há outras chaves que complementam esse processo. A confissão e o arrependimento contínuos, por exemplo, são poderosos. Confessar não é apenas admitir um erro moral, é expor pensamentos, desejos e motivações à luz de Deus,
reconhecendo onde nos afastamos da sua verdade. O arrependimento renova a mente porque quebra o ciclo do auto-engano. Pense em Davi, que em seus salmos muitas vezes começava afundado em aflição. Por que estás abatida, ó minha alma? E ao longo da oração ia realinhando seu pensamento com a fidelidade de Deus, até terminar em louvor e confiança. O processo devocional de Davi é um mapa. Você chega com a mente carregada, derrama-se diante do Senhor, lembra da aliança, confessa a verdade e sai com a mente renovada. Outras disciplinas espirituais também treinam a mente. Jejum, silêncio, solitude, serviço. Cada disciplina é uma escola da mente. Repetida com fé e perseverança, ela reescreve hábitos de pensamento. Quero te oferecer agora um quadro prático, simples e profundo, para você aplicar diariamente, quase como uma liturgia da mente. Imagine que... Vamos agora entrar em um método de 4 passos para levar cativo cada pensamento, que você pode aplicar sempre que perceber um padrão velho tentando voltar. Primeiro passo: identificar. Coloque o pensamento na mesa, com clareza. Em vez de "estou mal", diga "estou pensando que vou falhar nessa tarefa e que, se falhar, serei rejeitado". Clareza reduz o poder nebuloso da mentira. Segundo passo: examinar. Pergunte: esse pensamento é verdadeiro? Ele é baseado em fatos ou em suposições? Ele honra o caráter de Deus? Ele se alinha com a Escritura? Terceiro passo: substituir. Encontre uma verdade específica para ocupar o lugar. Por exemplo, eu posso falhar, mas meu valor não está no desempenho. Deus me ama em Cristo e Ele está comigo. Quarto passo: praticar. A verdade precisa virar ação. Respire, ore, faça o que precisa ser feito com coragem humilde e repita a verdade quando a mentira tentar voltar. Esse ciclo, repetido, cria resiliência mental. Você sai do automático para o intencional. Você interrompe o fluxo do velho homem e ativa a mente de Cristo. Talvez alguém diga: mas isso não parece muito prático quando a pressão é grande. Justamente por isso, precisamos treinar em tempos de calma para responder em tempos de tempestade. Um atleta não aprende a respirar no meio da prova. Ele treina antes. A disciplina devocional, palavra, oração, silêncio, gratidão, é o nosso treino. Quando chegam as más notícias, o treino entra em ação. Seu primeiro reflexo não é o pânico, é a oração. Quando surge a tentação, seu primeiro reflexo não é barganhar com ela, é apresentar a verdade. Quando aparece a crítica, seu primeiro reflexo não é se defender a qualquer custo, é perguntar: o que é verdadeiro nisso? Como posso responder com mansidão? Aos poucos, isso se torna natural, como quem aprende um novo idioma. No começo você traduz mentalmente, depois você pensa direto no novo idioma. A mente renovada aprende a pensar na linguagem do Evangelho. Vamos falar agora de alguns exemplos bíblicos de renovação da mente para que você veja isso acontecendo na história sagrada. Pense em Gideão. Ele se via como o menor, impotente, escondido. Deus o chama de homem valente. A renovação começa quando ele aceita o que Deus diz sobre ele, mesmo quando suas circunstâncias parecem dizer o contrário. Pense em Elias na caverna, tomado por desânimo, acreditando estar sozinho. Deus o encontra, corrige sua visão, mostra que há um remanescente e lhe dá nova missão. A mente de Elias é reposicionada. Pense em Pedro, que negou Jesus 3 vezes e carregava a culpa. O Cristo ressuscitado o restaura, faz 3 perguntas de amor e renova sua vocação. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro se levanta, prega com ousadia, lidera com coragem.
Pense em Paulo, que perseguia a igreja com zelo cego e na estrada para Damasco encontra a verdade. Sua mente é radicalmente reorientada. Ele passa a ver tudo à luz de Cristo. Em todos esses casos, a palavra de Deus, seja por meio de um anjo, de um sussurro suave, de um encontro com o ressuscitado, confrontam a narrativa interna e oferece uma nova. A fé abraça a nova narrativa. A obediência a transforma em caminho. Para consolidar, quero te propor um plano de 21 dias de renovação da mente. Simples, prático, intencional, que você pode adaptar. Dias 1 a 7. Foco na identidade em Cristo. Escolha 7 verdades sobre quem você é em Jesus. Amado, perdoado, adotado, nova criação, templo do Espírito, chamado para boas obras, em processo de transformação. Cada dia, medite em uma. Ore, escreva como essa verdade confrontam a mentira pessoal. Dias 8 a 14. Foco no caráter de Deus. Escolha atributos, santidade, bondade, fidelidade, soberania, sabedoria, amor, justiça. E a cada dia, contemple um. Pergunte como essa visão de Deus muda a forma como eu vejo meus problemas hoje. Dias 15 a 21, foco na prática. Cada dia, trabalhe um inimigo de pensamento. Medo, culpa tóxica, comparação, cinismo, amargura, pressa, autoexigência desmedida. Aplique o método identificar, examinar, substituir e praticar. Registre experiências, agradeça as pequenas vitórias e, ao final, perceba, sua mente ganhou novos reflexos. Talvez alguém esteja ouvindo e pensando, mas eu já tentei, mas parece que não consigo. Minha mente é muito barulhenta. Eu quero te dizer, com ternura e firmeza, que você não está sozinho e Deus não desiste de você. O processo é dele tanto quanto é seu. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Cristo intercede à direita do Pai e o Pai tem prazer em te sustentar. Seu papel é permanecer. Permaneça na palavra, mesmo quando ela parecer seca. Permaneça na oração, mesmo quando ela parecer silenciosa. Permaneça na comunidade, mesmo que você queira se isolar. Perseverança é o terreno onde a semente frutifica. E lembre-se que cada micro-obediência conta. Cada vez que você troca um pensamento de derrota por uma promessa, o céu testemunha. Cada vez que você interrompe um ciclo de crítica interna com gratidão, seu coração se alinha um pouco mais com o de Cristo. Cada vez que você escolhe a mansidão quando queria explodir, você pratica a mente de Jesus. Quero também abordar um ponto delicado: acordos internos. Às vezes, sem perceber, firmamos acordos com frases como "eu sempre vou ser assim", "para mim nada dá certo". É melhor não esperar nada para não se decepcionar. Esses acordos funcionam como alicerces ocultos que sustentam pensamentos e comportamentos. Romper com esses acordos, em nome de Jesus, é parte da renovação da mente. Substitua-os por alianças com a verdade. Eu estou em processo e Deus é fiel para completar a obra. Todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus e sou chamado segundo o seu propósito. Posso esperar no Senhor, porque Ele é minha porção e minha esperança. Faça isso em oração, em voz alta, se puder. O ato físico de declarar a verdade ajuda a mente a se alinhar, ajuda o corpo a participar, ajuda o coração a acreditar. Outra prática transformadora é a gratidão deliberada. A gratidão muda a perspectiva. Não é fingir que tudo está bem,
é reconhecer o bem no meio do que ainda não está resolvido. Agradeça pelo pequeno, pelo cotidiano, pelo ar, pelo pão, pela amizade, pela oportunidade de recomeçar. A gratidão não ignora a dor, mas recusa dar a ela a palavra final. Quando você pratica a gratidão, você treina a mente a notar os sinais da graça. A sua atenção se torna cúmplice do céu, e aquilo que você nota, você nutre. Se só nota o que falta, você nutre a falta. Se nota a provisão, você nutre a confiança. Por fim, lembre-se da armadura de Deus. A verdade cinge a mente. A couraça da justiça guarda o coração. O evangelho da paz calça os pés. O escudo da fé apaga as certas inflamadas da dúvida. O capacete da salvação protege os pensamentos com a realidade de quem somos em Cristo. A espada do Espírito, que é a palavra, é a nossa defesa e ataque contra a mentira. Vista-se dela todos os dias, não como ritual vazio, mas como consciência desperta. Hoje eu caminho na verdade. Hoje eu me protejo com a justiça de Cristo. Hoje eu avanço com a paz que o Evangelho me dá. Hoje eu creio. Hoje eu penso como salvo. Hoje eu respondo com a palavra. Isso não é infantilidade espiritual, é maturidade. É saber que a batalha é real e que Deus nos deu recursos reais. E é por isso que, enquanto caminhamos, precisamos aprender a reconhecer os pequenos sinais de avanço. A renovação da mente não grita. E como tudo isso se sustenta ao longo dos anos? Com ritmos. O ritmo diário de palavra e oração, o ritmo semanal de descanso e culto. Um dia para lembrar que você não é máquina, que o mundo não desaba se você parar, que o seu valor não está em produzir, que a criação aponta para o Criador e o descanso aponta para a redenção. O ritmo comunitário de mesa compartilhada, onde vidas se encontram e mentes se afinam pela amizade. O ritmo missionário de servir, porque uma mente centrada em si mesma atrofia, uma mente que abençoa se expande. Esses ritmos não são grades, são trilhos de liberdade. Eles não acorrentam, orientam. Não são peso, são asas. E nesses trilhos, a graça encontra espaço para avançar com constância. Há ainda uma dimensão de guerra espiritual que não podemos ignorar. Existe oposição real. Pensamentos não brotam em um vácuo neutro. Há setas inflamadas, há fortalezas de mentira, há sofismas sedutores. A boa notícia é que não lutamos desarmados. Já falamos sobre a armadura de Deus. Vista pela manhã não como superstição, mas como consciência ativa da sua posição em Cristo. Traga para o cotidiano. Quando um pensamento acusador vier, levante o escudo da fé. Quando a confusão tentar dominar, ajuste o capacete da salvação. Quando a mentira te cercar, desembainha a palavra. E lembre, a batalha não é vencida com gritos, mas com perseverança. Não com teatralidade, mas com verdade praticada. Não com bravatas, mas com joelhos no chão e coração firmado na cruz. A cruz é a grande inversão. Ali o que parecia derrota se revelou vitória. O que parecia fim se revelou começo. O que parecia loucura se revelou sabedoria. Uma mente renovada olha a vida debaixo dessa cruz. E por isso não se espanta quando o caminho da vida passa pelo vale antes de alcançar os pastos verdejantes. Se porventura você se percebeu ao longo desse conteúdo, dizendo, isso é para gente mais forte do que eu quero te lembrar com carinho. Ninguém começa forte. Todos começamos carentes, confusos, limitados, e é exatamente nesse terreno que a graça floresce. Deus não escolhe os capazes, Ele capacita os escolhidos. Ele não chama os perfeitos, Ele aperfeiçoa os chamados. Sua fraqueza não é impedimento para Deus, é matéria-prima. Quando você a apresenta, Ele a trabalha com cuidado.
Quando você se rende, Ele te levanta com propósito. Quando você confessa, Ele te cobre com misericórdia. Quando você insiste em ficar, Ele insiste em te transformar. É assim que mentes são renovadas, passo a passo, queda e recomeço, lágrima e sorriso, cruz e ressurreição. Talvez você precise hoje dar nomes a 3 pensamentos que têm governado sua vida. Não tenha medo de escrevê-los. Diga: tenho pensado que não sou amado. Tenho pensado que vou falhar e serei rejeitado. Tenho pensado que Deus se esqueceu de mim. Agora coloque essas frases diante de Deus e, com a Escritura em mãos, escreva 3 verdades que as desmentem. Em Cristo sou amado com amor eterno. Meu valor está em Jesus. Posso falhar, mas não serei abandonado. Deus é Emanuel, Ele está comigo. Leia essas verdades em voz alta de manhã e à noite por 7 dias. Leve-as para a oração. Ligue para alguém de confiança e diga: caminhe comigo nisso. A mente renova mais rápido quando a verdade tem som, quando a fé tem voz, quando a esperança tem companhia. Você vai se surpreender com o que Deus faz quando um coração sincero decide dar passos simples. Chegando ao fim dessa jornada, quero que você visualize um horizonte. Não um horizonte ingênuo, que promete uma vida sem problemas, mas um horizonte verdadeiro, em que sua mente, antes pendurada em medos, agora se apoia em promessas. Antes carregada de culpas, agora lavada pela graça. Antes escrava da comparação, agora livre para servir. Antes refém da pressa, agora treinada para a presença. Imagine você em situações comuns, no ônibus, no escritório, na cozinha, na fila, transformando microinstantes em altares, um suspiro que vira oração, um pensamento que vira gratidão, uma ansiedade que vira entrega, uma ofensa que vira perdão. Não é fantasia, é o que acontece quando um discípulo decide, com a ajuda do Espírito, vestir a mente de Cristo um dia de cada vez. Se você caminhou até aqui, eu te peço um gesto final, simples e profundo. Coloque a mão sobre a cabeça, feche os olhos e ore comigo do seu jeito, com as suas palavras, mas permita que eu te acompanhe neste momento. Pai, nós te agradecemos porque em Cristo o Senhor nos chama a uma vida nova. Eu te entrego a minha mente, meus pensamentos barulhentos, meus medos persistentes, minhas culpas antigas, minhas comparações cansadas, meus hábitos de ver o mundo sem esperança. Sopra sobre mim o teu Espírito e renova minha mente segundo a verdade do teu Evangelho. Ensina-me a pensar o que é verdadeiro, justo, puro, amável e de boa fama. Dá-me coragem para levar cativo cada pensamento à obediência de Cristo. Fortaleça em mim hábitos de palavra e oração, silêncio e gratidão, confissão e serviço. Livra-me dos acordos internos que me prendem e sela em mim alianças com a tua verdade. Guarda-me na comunidade. Cerca-me de irmãos e irmãs que me lembram quem tu és e quem eu sou em ti. Que a mente de Cristo me forme por dentro e que a paz de Cristo governe meus passos por fora. Hoje eu escolho a tua verdade. Hoje eu descanso no teu amor. Hoje eu caminho na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem encontrou você em um lugar de luta, receba este fechamento como um abraço do céu. Você não está só. Você não está atrasado. Você não está quebrado demais. A obra não depende exclusivamente do seu esforço. Ela é sustentada pela fidelidade de Deus, que começou algo em você e não vai parar no meio do caminho. Permaneça, pratique, compartilhe, recomece. E quando tropeçar, volte rápido. Você verá, mais cedo do que imagina, os frutos silenciosos e robustos de uma mente que aprendeu a morar na verdade.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo guardem sua mente e seu coração hoje e sempre. E que ao terminar este vídeo, você não termine a jornada, você a continue no próximo minuto, no próximo respirar, no próximo pensamento, com Cristo e por Cristo, para a glória de Deus. Nos próximos trechos dessa jornada, vamos nos aprofundar ainda mais em declarações práticas para cada área específica, em orações guiadas para momentos de ansiedade e culpa, em exercícios de imaginação redimida e em estudos breves de passagens que moldam a mente de Cristo em nós. Vamos também construir um roteiro de 24 horas de uma mente renovada, manhã, tarde e noite. Pensar em ritmos semanais, descanso, culto e serviço, e olhar para como a renovação da mente impacta relacionamentos, trabalho, finanças e propósito. Vamos caminhar com calma, mas com firmeza, confiando que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la.